Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Há quase 40 anos atrás, o reator de número 4 da usina nuclear de Chernobyl, na ex-União Soviética e hoje território da Ucrânia, entrou em colapso. Devido a uma falha humana durante um teste de segurança, alinhada a um erro no projeto do reator, uma explosão catastrófica aconteceu na madrugada do dia 26. E seus resultados vão ser vividos até os dias de hoje. Neste vídeo, você entenderá o que foi o desastre de Chernobyl e como esse fato tem afetado não só a sociedade humana, mas também a fauna e a flora da região até os dias de hoje. Além disso, vamos dissecar o que os cientistas chamam de o paradoxo dos javalis. Não saia daí. Por volta das 1h23 da manhã do dia 26 de abril de 1986, durante testes de segurança, o reator de número 4 da Vladimir Ilyich Lenin, usina de energia nuclear, explodiu, causando uma catástrofe sem precedentes. 2 funcionários da usina morreram logo de imediato e, em seguida, um incêndio que duraria vários dias se iniciou. Além do fogo destrutivo, causando devastação, a explosão causou um aumento crítico dos níveis de material radioativo na atmosfera. Para uma base de comparação, o número é tão assustador que o acidente de Chernobyl liberou cerca de 400 vezes mais material radioativo do que a bomba Little Boy, que foi lançada em Hiroshima nos momentos finais da Segunda Guerra Mundial. Esse é considerado até hoje o maior desastre nuclear da história da humanidade. Nessa fatídica madrugada, uma série de acontecimentos levou ao acidente. Durante um teste, os funcionários responsáveis pela central de controle do reator não cumpriram as medidas de segurança por completo. Por conta dessas falhas humanas, somadas a erros do projeto dos reatores RBMK, o acidente ocorreu e, assim, que a reação dentro do reator se tornou instável. Pouco ou nada mais poderia ser feito. Em termos mais simples, a usina produzia energia elétrica usando a fissão do elemento urânio-235. Esse processo gerava calor que aquecia a água dentro do reator, transformando-a em vapor para mover enormes turbinas ligadas a geradores, que convertiam o movimento em eletricidade. Essa água era mantida sob uma pressão gigantesca e, por conta disso, quando liberada, conseguia gerar força suficiente para mover as turbinas. Os reatores tinham uma armadura de grafite que servia como moderador, ou seja, servia para neutralizar os nêutrons emitidos durante a fissão, permitindo que a reação continuasse controlada. Contudo, se entende hoje que o grafite pode se tornar um problema caso o reator esteja operando em baixa potência. E o teste, por sua vez, era justamente sobre o reator operando caso acontecesse uma súbita queda de energia. Quando operava nesse estado, o grafite moderava nêutrons demais, gerando um calor excessivo e aumentando a quantidade de vapor no reator para níveis perigosos. Como o vapor não resfria o reator tão bem quanto a água líquida, a reação em cadeia se acelerou, elevando perigosamente a pressão e a temperatura para dentro do reator. Os funcionários tentaram bombear gás xenônio no combustível com a intenção de que o gás absorvesse os nêutrons emitidos pela fissão nuclear, mas isso não funcionou. Observando a catástrofe iminente, os funcionários da usina inseriram manualmente hastes de controle feitas de boro, na intenção de desacelerar a reação. Porém, a inserção dessas hastes causou a saída abrupta de parte da água do reator, fazendo com que a água restante evaporasse rapidamente, contribuindo ainda mais para o aumento da pressão. A pressão foi tão, mas tão grande, que fez com que a tampa do reator, que pesava cerca de 1.000 toneladas, se soltasse. Assim, com o reator exposto, uma quantidade extremamente nociva de vapor escapou, liberando materiais como iodo, estrôncio e césio no ar da região.
Momentos depois da primeira explosão, uma segunda aconteceu, espalhando fragmentos de grafite e das pastilhas de urânio que serviam como combustível. As consequências surgiram em inúmeras áreas. Mikhail Gorbachev, o presidente da União Soviética, na ocasião, foi pressionado a realizar o desarmamento nuclear no país. A economia foi afetada ao ponto de alguns estudiosos associarem o ocorrido ao fim precoce da União Soviética. Quando se fala do fator ambiental, então, a conversa ainda é mais complexa. 3 países da ex-União Soviética foram afetados de forma imediata: a própria Ucrânia, a Rússia e a principal afetada, a Bielorrússia. Mais de 20% do território do país foi afetado pela contaminação radioativa. Centenas de milhares de hectares de terras, que uma vez foram próprias para o cultivo, foram perdidas e cerca de 1/4 das florestas foram contaminadas. Já a Ucrânia, que por mais que não tenha tido seu território prejudicado como o país vizinho, enfrentou até poucos anos atrás prejuízos anuais por conta do desastre em Chernobyl. A cidade em que a usina operava nos dias de hoje é vista como uma verdadeira cidade fantasma, totalmente tomada pela natureza. A mata engoliu o concreto e, por já não passarem seres humanos por lá, os animais voltaram a se sentir confortáveis a tomar a região. Mas, por falar nisso, como o incidente afetou os seres vivos? Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, cerca de 8.400.000 pessoas da Ucrânia, Rússia e Bielorrússia foram afetadas pela radiação exposta pelo acidente no reator. Além dos 2 funcionários que morreram no momento do acidente, vítimas das explosões do reator, outras 28 pessoas faleceram vítimas da síndrome aguda da radiação, abreviada como SAR. Essas pessoas eram, em sua maioria, bombeiros e membros de serviços de emergência e estavam em contato direto com o desastre, trabalhando a favor da descontaminação da região. A síndrome aguda da radiação foi definida por Louis Hampelmann, um cientista do projeto Manhattan, o mesmo projeto que foi responsável pela criação da bomba atômica. Ele a definiu como sendo o nome aplicado a um grupo de sinais e sintomas que caracterizam o quadro clínico produzido pela exposição do corpo inteiro ou grande parte de um corpo à radiação ionizante. Esses sinais podem ser divididos em 3 diferentes estágios: a síndrome do sistema nervoso central, a síndrome gastrointestinal e a síndrome hematopoética. As informações sobre essa síndrome e suas subsíndromes foram coletadas através de observações e exames em vítimas japonesas das tragédias causadas pelas bombas atômicas e também de vítimas de acidentes em instalações nucleares, assim como o acidente de Chernobyl. A primeira subsíndrome é a síndrome do sistema nervoso central e tende a acontecer quando a pessoa tem o seu corpo exposto a doses excessivamente elevadas de radiação. Os sintomas são caracterizados comumente como náuseas e vômitos no primeiro momento. Em seguida, o indivíduo passa a ficar sonolento e desorientado, com dificuldades para respirar e controlar o próprio corpo. As fases finais são caracterizadas por convulsões, estado de coma e, finalmente, a morte. A segunda subsíndrome é a síndrome gastrointestinal, que ocorre quando o corpo da vítima é exposto a doses de radiação muito menores do que o necessário para causar a síndrome do sistema nervoso central. Nesse caso, o indivíduo passa por náuseas e vômitos de intensidade moderada, diarreia com presença de sangue e dores abdominais extremamente intensas. Por mais que essa subsíndrome não seja uma sentença de morte logo de cara, é possível que o indivíduo morra por conta da desidratação, perda de peso e infecções causadas pelo estado do seu sistema gastrointestinal. Já a terceira subsíndrome é a síndrome hematopoética, que diz respeito ao sangue da vítima e costuma ser causada por doses baixas de radiação. Os sintomas se manifestam através de consequências da diminuição drástica de plaquetas no sangue,
Além das pessoas afetadas diretamente pela radiação, também existiram doenças que só foram aparecer posteriormente. Um exemplo disso é que foi muitíssimo preocupante na época o grande aumento de câncer de tireoide, pois essa glândula, principalmente em crianças, é mais suscetível aos danos causados pelo iodo radioativo. Inclusive, é importantíssimo entender como os danos da radiação atingiram e ainda atingem o ecossistema da região, não se mantendo apenas na região que uma vez foi a União Soviética, mas também se estendendo para outros lugares do continente europeu. E é aqui que retomamos o paradoxo do javali. Os cientistas e as autoridades continuam a monitorar os níveis de radiação da região, mesmo depois de décadas do ocorrido. Todo esse processo é fundamental para o cuidado e a preservação da biodiversidade presente ali. Com o tempo, foi-se notando que, felizmente, o nível de radiação que contaminou tudo na região vem diminuindo gradualmente. Você talvez se lembre do conceito de meia-vida das suas aulas de química. Massa residual é igual a massa inicial sobre 2 elevado à quantidade de meias-vidas. Essa fórmula pode ter te dado algum trabalho na escola, mas é fundamental para entender o que acontece em Chernobyl e, mais especificamente, é fundamental para que se entenda o que é o paradoxo do javali. A meia-vida se trata do tempo necessário para que determinada amostra de determinado elemento seja reduzido pela metade, ok? Esse processo evidencia a perda de quantidade, atividade e energia emitida por essa amostra. E todo esse processo é utilizado em diversas áreas, como a própria química, a arqueologia e a medicina. Hoje, a ciência já sabe o tempo de meia-vida de uma infinidade de elementos, tal qual o Césio-137, que possui uma meia-vida de cerca de 30 anos. Dessa forma, é possível concluir que de 1986, o ano em que houve toda a catástrofe de Chernobyl, até agora os níveis de radiação deveriam ter caído para, no mínimo, metade, correto? E foi isso que foi constatado na análise das carnes de diversos animais da região. Essas carnes, de fato, foram se tornando menos contaminadas com o tempo, e apesar disso ser esperado, afinal de contas, é um dado físico muito bem estabelecido, isso é um ótimo sinal e uma notícia muito boa. Contudo, nesse ambiente em questão, isso não se mostrou uma regra absoluta. Afinal de contas, existe uma espécie de animal que não respeita essa constante, e nessa altura do vídeo você certamente já imagina qual é. A espécie Suscrofa, o javali, é o problema aqui. Enquanto todas as outras espécies de animais estão voltando ao normal, os níveis de radiação encontrados nas carnes de javali continuam surpreendentemente altas e constantes. Mas o que esses animais teriam de diferente de todos os outros? O problema está neles? Ou o estudo da meia-vida está errado? É esse o paradoxo do javali. A questão aqui é que os cientistas têm plena certeza, baseada em diversos outros casos, de que a ciência por trás do tempo de meia-vida está correta. Contudo, podemos entender que essa previsão e constância só pode ser exigida em cenários fechados. O caso dos javalis da região próxima a Chernobyl não se enquadra nisso. Esses animais e isótopos radioativos estão inseridos dentro de um gigantesco e complexo ecossistema. A contaminação foi dispersada pela região, foi lavada pela chuva, distribuída irregularmente pelo lugar e até mesmo se aprofundou no solo. Um ponto importante para entender todo esse paradoxo é saber que em matéria orgânica, como comidas, os isótopos radioativos decaem muito mais rápido. Logo, se um animal se alimentar de algo contaminado com Césio-137, que possui uma meia-vida dentro de um organismo de apenas 70 dias, após esse tempo ele já teria metade desse elemento expelido do seu corpo. Isso acontece, pois, diferentemente de uma matéria que se mantém inerte, os corpos dos seres vivos estão a todo tempo se movendo e se livrando desses materiais tóxicos. Essa é uma teoria que poderia responder à pergunta de
como esses animais ainda se mantêm radioativos mesmo após tanto tempo. Contudo, entenderíamos que eles deveriam estar se alimentando de algo constantemente. Logo, a solução para o paradoxo pode estar nos hábitos alimentares desses animais. O professor e pesquisador da Universidade Técnica de Viena, George Eisenhower, chegou a essa conclusão de forma impressionante. Os javalis se alimentam muito da Elaphomyces, conhecida também como trufa de veado ou trufa falsa. Essa trufa é encontrada entre 20 e 40 centímetros abaixo do solo. E segundo o professor, o césio migra para baixo através do solo muito lentamente, às vezes apenas cerca de 1 milímetro por ano. Dessa forma, é interessantíssimo entender que as trufas estão entrando em contato com o césio de forma precoce, pois a água contaminada só as alcançou tempos depois do acidente. Porém, mesmo com essa explicação perspicaz, ainda existe uma complicação aí. Olha só. Mesmo assim, os níveis de radiação nas carnes de javali estão muito altas e, por mais que eles estejam constantemente se envenenando com radiação por conta da sua alimentação, este nível deveria ser menor. A resposta vem a seguir. Nas amostras de carne de javali, estudadas pelos pesquisadores da equipe do professor Eisenhower, foram encontradas através de exames, por sinal muito mais minuciosos do que normalmente são necessários para se detectar radiação, amostras não somente de Césio-137, mas do Césio-135, que possui um tempo de meia-vida assustador de mais de 2 milhões de anos. Dessa forma, o que se concluiu é que os javalis da região estavam se contaminando através das trufas, que estavam sendo contaminadas através de 2 elementos diferentes, vindos cada um de uma fonte diferente de radiação. Mas, se o Césio-137 está vindo da contaminação de Chernobyl, de onde está vindo o Césio-135? Bom, justamente por conta do seu tempo de meia-vida ser tão longo, entender de onde esse elemento está vindo é uma tarefa consideravelmente mais complicada, você há de convir. Porém, os pesquisadores chegaram a resultados até satisfatórios. Para o professor Eisenhower, você tem que trabalhar com métodos de espectrometria de massa e fazer um grande esforço para distingui-lo precisamente de outros átomos. O que a sua equipe concluiu foi que esses isótopos eram mais antigos que o acidente de Chernobyl. E, ligando as datas, entenderam que se tratavam de contaminações oriundas dos testes de armas soviéticas nucleares que foram feitos durante as décadas anteriores ao acidente de 1986. É válido lembrar também o contexto em que esses testes nucleares foram feitos. Durante grande parte do século XX, o mundo se viu polarizado entre 2 frentes, capitaneadas cada uma por Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esse momento foi chamado de Guerra Fria, pois não existiram conflitos diretos entre esses 2 países, mas sim as suas influências em diversas guerras espalhadas pelo mundo, disputas que percorreram por todo o século passado. Entre essas disputas estavam a corrida armamentista, que visava estabelecer uma superioridade bélica frente ao rival. Nessa altura, o que mais se procurava era a supremacia do armamento nuclear. E por conta disso, diversos países, não somente Estados Unidos e a União Soviética, realizaram testes, mas estes com certeza foram os principais. Segundo a ONU, os Estados Unidos realizaram 1.050 testes nucleares. Já sobre a União Soviética, não se possui uma estimativa exata, mas se concluiu que foram pelo menos 715 testes, alguns deles sendo dentro do território que hoje é a Ucrânia. Pensando nisso, é muito interessante observar como estudar um ecossistema que pode ser uma tarefa tão complicada e até mesmo multidisciplinar, envolvendo aí história, geografia, química e biologia, foram apenas alguns dos ramos da ciência usados para entender o porquê de javalis estarem
curiosamente, mais radioativos do que o normal. Então vemos aqui a importância de valorizarmos todas essas ciências, um olhar multifocal para nos mantermos cada vez mais bem informados. Muito obrigado pela sua companhia, deixe os seus comentários e até um próximo vídeo.